Olá, queridos irmãos, estamos de volta na sua casa com o programa ID, o Evangelho na sua casa. Hoje, o nosso convidado é um amigo muito querido, o Tomás, vocacionado da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, Tomás. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos de volta, né? Oh, que alegria. Já estou quase me sentindo em casa aqui, eu posso dizer. Esteja sempre em casa. Obrigado. Antes de mais nada, conta para nós sobre essa nova missão de vocacionado. Pois é. Da última vez que eu vim como coordenador da Canção Nova aqui do Rio Grande do Sul. Continuo nessa missão, coordenando todo o sistema aqui do Sul. Mas neste ano, claro, também por questão da pandemia, a Canção Nova, na parte vocacional, ela se reorganizou e ela abriu então fazer um vocacional à distância. Então eu sou um dos alguns que iniciou este caminho este ano. Então estou engatinhando ainda, mas é uma bênção também poder ter essa possibilidade de fazer à distância, coisa que não era aberta até o ano passado. Então agora são dois caminhos que eu estou trilhando, o do trabalho na Canção Nova, como colaborador, e o da missão, que é fazer essa descoberta vocacional. Realmente uma grande bênção, né, Tomás? Na outra temporada tu já estiveste conosco, né? No nosso estúdio antigo, e nós falávamos sempre do tabernáculo, continuamos falando, continuamos pedindo ajuda, né? Mas estamos aqui agora no nosso novo estúdio. Para quem conheceu lá e conhece aqui, realmente é uma grande obra de Deus, porque, enfim, o espaço está maravilhoso. Eu até convido para quem estiver em casa, assim que possível, venha aqui conhecer, porque tem uma capela linda, maravilhosa, e todo o espaço restante assim é muito aconchegante também. Que bom, estamos mesmo à espera, né, do povo de Deus. E qual é o evangelho que nós vamos meditar hoje? Então, hoje eu trouxe para a gente dar uma passadinha em Lucas, no capítulo 9, trabalhando os versículos do 57 ao 62. É um trecho curto, porém ele é extremamente rico. Eu digo uma passadinha porque assim, teria que ficar horas e horas conversando sobre ele. Mas a gente vai trazer assim, uma forma mais enxuta para a gente poder rezar junto e viver esse espaço. E conta para nós por que você escolheu este evangelho. Então, o título do Evangelho, ele diz assim, exigências da vocação apostólica. Trabalha sobre a vocação, mas acho que o mais importante que me chamou a atenção foi sobre a urgência de a gente dizer sim para o que Jesus pede para a gente que a gente possa fazer. Essa exigência que é trabalhada nesse trecho foi o que realmente me chamou a atenção. Que bom, que maravilha. Mas antes de nós proclamarmos e meditarmos, a gente vai escutar a oração do Padre Ladislau acerca desse evangelho. Meu irmão, reza comigo ao Senhor. Espírito Santo, paz, amor, alegria, consolação, força do alto, vida. Meu Deus, meu Senhor, derrama a abundância da tua graça, os teus dons. Ensinai-me a escutar, obedecer e viver a tua vontade. Inunda meu ser, incendia com chama viva do teu amor o meu coração. Faz Jesus ser vivo na minha vida. Quero proclamar com fé e esperança como único Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que oração maravilhosa do Padre Ladislau, né, Tomás? Inspiradora para a gente nesse momento. Né? Ele sempre tem essas palavras que tocam fundo no nosso coração, né? Nos instrui, nos orienta, né? Vamos então proclamar o Evangelho? Com certeza. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu:
As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Este respondeu: permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda: eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, já vamos, nesse momento, passar o Evangelho de novo em algumas partes, refletindo ele, para que a gente possa também pontuar algumas coisas que são realmente destaque. Primeiro ponto que eu quero trabalhar é o seguinte, que Jesus, no seu caminho, ele estava num passeio de Jerusalém, estava indo para Jerusalém. E no meio do caminho, então, encontrou essas pessoas. Não diz quem eram, mas diz que encontrou pessoas. E aí, então, alguém lhe disse: eu te seguirei. E esse é um primeiro ponto que realmente quero já parar um pouquinho para rezar contigo que está em casa também, com a Salete que a gente está aqui no programa. Quando a gente diz para Jesus: eu te seguirei, é o momento que a gente precisa já começar a dizer não somente da boca para fora, tem que ser palavras que vêm do coração, porque Jesus já pede para que a gente faça, logo em seguida ele vai dizer assim: não, deixa a tua família, deixa o que tu precisar, não olha para trás, porque é muito importante que essa tua decisão ela seja urgente, seja agora. Então se você diz: Jesus, eu te seguirei, não é para depois voltar para trás, só um pouquinho que eu vou lá resolver um negocinho, depois eu volto. Não. Eu vou em frente e vou enfrentar as consequências que forem necessárias, porque eu quero ali na frente estar em plena comunhão com Jesus. É para isso que ele diz assim: vem então, bora lá. Ele não diz, tá, pensa bem. Não, vamos lá, vem comigo. Tem logo em seguida, então, Jesus diz para outras pessoas: olha, me segue. Aí a pessoa diz assim: eu até vou, mas só deixa que eu vou lá, me deixa eu primeiro despedir dos meus que estão em minha casa, permita-me primeiro enterrar meu pai. E mais uma vez, a gente retorna na reflexão anterior. Jesus não diz assim: é para daqui a pouco. Não, porque o reino de Deus ele não é para daqui a pouco, ele é para quem ele necessita de uma violência nossa, vamos assim dizer. Não uma violência de sair batendo nas pessoas, né? Mas uma violência de coração, para que a gente tenha essa decisão, que a gente tome essa decisão e que a gente possa também buscar um abrigo na palavra de Deus. E ele tem uma Bíblia inteira de palavras que a gente pode se basear, que a gente pode buscar, procurar, e quem sabe encontrar conforto muitas vezes. E nesses textos ele vai dizer assim: não, vem comigo que eu te dou tudo o que tu necessitas. Esse trecho ele fala que a gente precisa fazer essa decisão de uma forma real, de coração. Quando a gente define uma coisa, por exemplo, vamos dizer, quem é aqui? Eu vou torcer para o time X. Aí depois vai lá e troca. Não, vou torcer para o time Y. Nós aqui temos, no Rio Grande do Sul é muito Grêmio e Inter. Então vamos lá, vamos tirar esses dois times. Eu torço para o Grêmio. Aí lá de um pedaço eu digo assim: não, mas o Inter está ganhando todas, então eu vou torcer para o Inter. Aí o que o povo diz? Não, tu vai virar casaca. E aí então, tu vai lá, depois de um tempo o Inter já vai estar embaixo e o Grêmio vai estar melhor. Então vai fazer o quê? Virar casaca de novo? Aí você começa a ficar com vergonha, assim: não, vamos deixar quieto assim, vou assumir o jeito que está e pronto. E vou assumir as consequências dessa minha decisão. E quando a gente assume
e dizer assim, de coração, a partir de hoje, eu vou querer seguir a palavra que Jesus deixou para mim, e esse é meu caminho, eu vou ter que assumir essas consequências, sejam elas o que eu fiz até hoje na minha vida, o que eu farei a partir de hoje na minha vida, o que isso vai impactar no meu existir, o que vai impactar nas pessoas que vão conviver comigo. São pontos que a gente precisa medir, mas que ao mesmo tempo são pontos que não devem atrapalhar essa nossa decisão, porque a gente deve se lembrar, é uma decisão feita de coração, atitude. É uma decisão que a gente precisa ter um cuidado, mas não medo. Cuidado para não voltar atrás. Porque, como eu falei também logo no início, o reino de Deus é um reino que ele precisa da urgência. E é por isso, inclusive, que eu escolhi esse trecho assim, pela urgência, por essa necessidade de nós encontrarmos a figura de Jesus, encontrarmos Jesus em pessoa e assumir essa nossa decisão. Uma decisão que muitas vezes ela se torna inclusive difícil. Por exemplo, Pedro, ele disse assim, Jesus, eu estou contigo em tudo que tu precisar, tudo, extremamente tudo. Aí chegou lá na hora e disse assim, não conheço. Aí disse, não conheço, não conheço. Não é esse não conheço, é o tudo. Pedro, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Tu é o cara que vai estar à frente da minha igreja. Vai firme, estou contigo. E aí Pedro, a partir desse momento, ele fez o quê? Ele foi lá e assumiu esse eu estou com Jesus. Ele sentiu vergonha do que ele fez, se sentiu muito mal, se arrependeu. E aí também é importante que a gente faça um link com essa nossa decisão, que a partir de agora eu me decido estar com Jesus, mas eu preciso me arrepender disso que eu fiz, que de repente não seja coerente e correto comigo mesmo, que não seja coerente e correto com as pessoas que estão comigo. Vamos dizer assim, também precisa passar por uma autoavaliação da vida, né? Para que a gente também não possa, de repente, ser duro demais conosco e também não chega lá na frente e seja vazio demais nessa nossa decisão. Para chegar lá e virar casaca, né? Porque isso acaba depois dando um contra-testemunho. Então, imagina-nos nós, uma pessoa que a gente ama dentro da igreja. Pessoa, sacerdote, uma figura, vamos pegar uma figura pública, por exemplo, vamos pegar o Padre Pio. É uma pessoa, assim, maravilhosa, um santo da igreja que, enfim, tem inúmeras coisas boas da vida dele que a gente poderia puxar, assim, uma lista gigante, imensa. Mas vamos imaginar, assim, supostamente falando, que ele, de repente, pecou. Será que ele não pecou? É claro que ele teve pecados na vida dele, mas ele foi lá e se arrependeu. E se eu, Tomás, tivesse vivido junto com ele, no tempo dele e visto esse pecado, isso me faria voltar atrás e dizer, não, mas ele não é realmente o que eu pensava, não é bem um santo, ele é Padre Pio. Será que é essa a minha atitude? Ao contrário, vamos imaginar, pegar uma outra pessoa, um outro sacerdote, o sacerdote da tua paróquia. Aí o sacerdote vai lá e erra, peca. Você vai julgar ele? Bom, primeiro, antes de fazer isso, é bom eu pegar e, Tomás, olha só, hoje de manhã, eu fiz tal coisa que também é pecado. Por que eu vou querer julgar o sacerdote? Se eu quero que ele volte atrás e dizer que não, ele não merece ser padre da minha paróquia, ao mesmo tempo eu tenho que pensar assim, tá, mas quem sou eu para ficar julgando ele? E a partir de agora, qual que vai ser a minha atitude no dia de amanhã? Essa minha decisão de seguir Jesus,
Jesus é aquele que veio para trazer a divisão entre muitas coisas, mas ao mesmo tempo, primeiro de tudo, é pregar e mostrar para a gente o amor entre as pessoas. Como eu vou poder seguir Jesus, estando com Ele, seguindo cada palavra que tem na Bíblia, que é gigantesca, com letras minúsculas, sendo que eu vou lá na minha casa, na minha paróquia, eu vou dizer para, sei lá, quem mora com os pais muitas vezes, porque eu te odeio. Como é que tu vai odiar? Não é simples assim. O ódio é um sentimento bem diferente. E amanhã, se eu fizer alguma coisa para o meu irmão, que ele vai me odiar? Eu vou estar trilhando esse caminho que eu decidi seguir Jesus? Vou te seguir Jesus. Ele é muito além do que apenas eu dizer assim, olha, a partir de hoje eu sou católico, apostólico, romano, cristão, de carteirinha está aqui. Mas e a minha atitude? Ela me leva aonde? Quais que são os meus atos? Onde que os meus atos me levam? Se eles me levam para a igreja, que bom! Eu diria assim, que bom! É um mínimo. Mas se os meus atos, minhas atitudes, eles me levam a somente manter um papel que eu escolhi fazer perante a sociedade, uma hora vai cair, né? Então, essa minha atitude de decisão, como é que ela vai impactar o meu irmão a partir desse momento que eu tomo a decisão? O que eu vou fazer para isso acontecer? Mas também eu quero voltar aqui agora para um trecho, mais no finalzinho, onde diz assim, outro lhe disse ainda, eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro me despedir dos que estão em minha casa. Logo acima também, permite-me primeiro enterrar o meu pai. E Jesus replicou, deixe que os mortos enterrem os mortos. Jesus não necessariamente quis dizer assim, esquece o teu povo, porque deixa que alguém vai enterrar o teu povo. Não, não é isso. Calma. Jesus também não é, vamos dizer, não é grosseiro a esse ponto. Ele está, em outro trecho bíblico, ele diz assim, olha, às vezes eu estou falando em parábolas para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor, porque nem todos conseguem entender da forma que eu estou falando. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ele está falando muito para nós hoje, eu diria até hoje, principalmente no dia de hoje. Deixa que aquela tua mania de fazer alguma coisa que não te leva a nada, deixa ela para trás, esquece. Eu quero ter o carro do ano. Não que isso seja ruim, não é isso. Mas se isso se torna apenas a tua necessidade de vida, que eu quero ter esse carro do ano, e esquece tudo ao seu redor, é isso que Jesus quer que a gente enterre na nossa vida. Deixa isso para trás, porque agora é vida nova. Jesus justamente ele dá eu diria assim, essa dica para a gente, assim, deixa tuas coisas ruins para trás, porque a partir de agora, dessa tua decisão de coração, eu quero que você vá pelo mundo, seja o mundo todo ele, ou até na porta da sua casa, para levar vida para as pessoas. É para isso que a gente começa a seguir Jesus. Depois, num segundo momento, é que eu vou descobrir que, na verdade, esse seguir Jesus, eu não estou apenas levando vida para a pessoa que está ao meu lado, mas eu estou também me dando mais vida, uma vida diferente, com mais qualidade, com um cuidado maior. Quero trazer um exemplo que aconteceu comigo, que eu gosto de usar exemplos também porque facilita entender as coisas. Eu tive um período na minha vida, com 25 anos de idade, que eu decidi ir para a Terra Santa, em missão, ser voluntário. No momento eu não entendi o que era isso.
Hoje, olhando para trás, eu entendo que realmente Jesus já estava me chamando, já tá cansado de me dar sinais, eu que não estava prestando atenção, né? E então, quando tomei essa decisão, tudo estava organizado, fui pelos freios franciscanos lá da Custódia Terra Santa. Mas na época eu tinha uma namorada, eu tinha um carro, eu tinha um trabalho, tinha faculdade, e então eu desfiz tudo. Eu acabei meu namoro, vendi meu carro, tranquei a faculdade, e muitas pessoas próximas acabaram dizendo: tu é louco, tu não devia fazer isso, tu jogou tua vida fora. Enfim, daí para outras coisas, né? E na hora eu simplesmente estava decidido, eu vou para lá, pronto. Eu não estava, de repente, eu não sabia que era para seguir Jesus, mas eu sabia que ia para a Terra Santa. Quem sabe hoje, olhando para trás, eu digo, eu fui lá para me encontrar com Jesus, fazer esse encontro, essa parada. Eu precisei ir longe, né? Eu fiquei 3 anos lá. Mas quando eu voltei, ao contrário do que, de repente, até da minha própria expectativa de como eu voltaria, não sei nem se eu me imaginava voltando, eu voltei, continuei na minha vida. Porém, um tempo depois, surgiu a providência do trabalho na Canção Nova. É uma coisa que, se eu não tivesse ido para a Terra Santa, de repente Jesus tinha dado o caminho para mim de outra forma, mas esse foi o caminho escolhido. Quando eu voltei de lá, eu voltei namorando, que hoje eu estou casado, quase 2 anos de casamento, e estou muito feliz. Estou casado com uma pessoa que a minha esposa, ela é consagrada da comunidade Shalom. Então a gente faz uma união interessante dos carismas até, que a gente consegue conviver com isso, a gente está aprendendo isso também. Mas se eu não tivesse naquele momento da oportunidade dito, sim, eu quero ir, muito embora às vezes a gente não se toque para que é, isso pode ser que a gente perde o rumo, a gente deixa de ser dócil para a vontade de Deus para seguir as coisas que a gente está querendo na nossa vida. Que é aquilo que Jesus diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tomás, teu trabalho, esse aí tu não vai ter muito mais para onde ir. A faculdade, quem sabe tu nem vai trabalhar nessa área que tu está estudando. Tomás, vem para mim um pouco, doa um pouquinho do teu tempo para mim que eu vou te ajudar a tu te encontrar. E quando que eu parei para ver isso e entender a minha vida, eu vi que realmente eu só ganhei. Eu só ganhei. E eu ganho a cada dia quando eu levanto e me decido. Eu quero seguir Jesus, porque é uma decisão diária. Para a gente não chegar ali na frente e se vira a casaca. E aí dá tudo errado, porque começa, que vergonha, porque tudo que eu fiz até agora, nossa, o Tomás foi ali na TV, foi na Canção Nova, falou tal coisa, e agora ele está aqui e não é mais aquele Tomás, ele fez tudo errado e acaba sendo até um exemplo ao contrário. E não é isso que a gente quer. E não é isso que Jesus, nesse trecho bíblico, não é isso que Deus quer da nossa vida. Ele quer que a gente se decida e que a gente vá em frente, o que vem pela frente, enfrenta. Você que está acompanhando agora esse programa, não é por nada que tu parou aqui no programa. É porque Jesus te chamou para que tu pudesse parar nesse momento, durante todo o tempo nesse teu dia, na tua vida, e dizer assim, não, agora tem alguma coisa diferente, alguma coisa especial. Então, o convite que eu te faço nesse momento é, você se questiona, o que é que Deus quer de mim? Porque a partir desse questionamento que a gente vai encontrar respostas, que você vai conseguir encontrar respostas para a tua vida. Muitas vezes elas são duras, mas tenha certeza que a resposta é sempre lá no final você vai encontrar a docilidade de Jesus. Isso. E a gente precisa ter muita oração, né, Tomás? Vida de oração que nos fortalece e Deus vem falando, porque primeiro Ele nos atrai, mexe com a gente faz de conta que não percebe, mas começa aquela inquietação, né? E a gente vai dizendo sim, mas tem que estar sempre em oração para esse sim não nos levar a se arrepender e virar casaca, né? Para perseverar, né? É uma flor, quando ela é bonita, ela é viçosa, ela está brilhando nos nossos olhos,
se a gente não der água, ela morre. Né? Se a gente não manter a nossa vida de oração, a nossa vida a nossa vida com a Eucaristia, enfim, com tudo que a Igreja nos proporciona e também nos propõe, a gente vai acabar vivendo uma vida vazia. Isso. Né? E então como você mesma falou, a gente vai chegar ao ponto de quase ou até chegar a servir a casaca, e não é esse o nosso objetivo. Tá muito bom, tá maravilhoso, mas agora o nosso tempo está correndo, né? Então vamos rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora da Evangelização, a padroeira do nosso programa, pedir que ela nos fortaleça nas nossas decisões, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Foi uma grande alegria te ter novamente aqui conosco. Volte sempre, seja sempre muito bem-vindo e obrigada por esse ensinamento maravilhoso. Muito obrigado e tenho certeza que, primeiro, a Canção Nova está muito feliz com o trabalho de vocês e que vocês estão abrindo essas portas aqui no Rio Grande do Sul também com um programa tão rico, até convido quem está em casa, você que está aí vendo este programa, o programa é semanal e inclusive a gente reprisa em outros momentos para que as pessoas possam também, outras pessoas possam encontrar esse programa na grade da programação. Então, convide outras pessoas, ajude outras pessoas também a encontrarem o programa ID, mas não só isso, também venham aqui para conhecer o local, para rezar junto com o pessoal da Fundação Fraternidade, que o coração aqui é coração de mãe, né? Sempre cai mais um. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, querido telespectador, por mais este encontro. Obrigada à nossa equipe que nos auxilia aqui durante o programa. E obrigada a você, colaborador. Você que vai nos ajudar e que está nos ajudando a construir o tabernáculo de Deus, para junto construirmos um mundo fraterno. Voltamos no próximo programa. Muito obrigada. Deus os abençoe.